legal, já falamos sobre isso algumas vezes, que o papel do profeta não é só o papel da denúncia, né? Essa coisa do cara aguerrido, apontando o dedo, mostrando as falhas. Não, o papel do profeta é também ser uma voz de Deus no meio do caos. Ele está ali para dar esperança, mostrar a direção, apontar o caminho. Então, assim, ninguém sabe o que fazer, não é? Ninguém sabe para onde ir. Semana passada, nós lemos o finalzinho do capítulo 6 de 2 Reis, e nós vimos que o rei de Israel ficou desesperado porque ele descobriu que tinha acontecido uma coisa absurda, né? Uma senhora, mãe, num ato desesperado de fome, né, almoçou o próprio filho, em acordo com uma outra mãe, que na hora de assar o filho não quis. Aí rolou uma crise, e é um negócio assim, absurdo, né? Parece coisa de filme de terror, né? Uma coisa que não acontece nem nos lugares mais. Nós aqui ficamos perplexos diante dessa situação, e nós lemos que o rei rasgou as suas vestes e as pessoas ficaram desnorteadas. Então o profeta vem como Deus, representando Deus, não como Deus, porque ele não é Deus, mas representando Deus como uma palavra de Deus para dar uma direção. Isso é muito legal na vida de Eliseu. Por onde ele passa? Nós já estudamos aqui. Na casa da viúva que estava prestes a perder os seus filhos por causa de dívidas, ele foi lá e trouxe estabilidade. Na hora que estavam cercados por exércitos, vamos todos morrer, ele foi lá e trouxe estabilidade. Então na hora que Naamã está leproso, doente, enlouquecido, ele vai lá e traz estabilidade. Então isso é muito legal. A vida de Eliseu é o símbolo dessa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela existe para nos exortar, mas ela também existe para nos consolar. Ao mesmo tempo que ela aponta as nossas falhas, ela também nos dá esperança. E a nossa esperança não é pela vinda da comida, a nossa esperança vem de Deus. É isso que o profeta vai ensinar. Deus é a fonte da nossa esperança. Não é a comida. Vai chover, não vai chover, né? Vai ter safra, não vai ter safra, vai ter inflação, vai acabar. Essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é Deus. Então o profeta está ali para dizer que Deus vai dar esperança. E aí nós terminamos a aula, nosso encontro de semana passada, com Eliseu chegando e dizendo para o rei, prepare-se, porque eu sei que está ruim a situação, vocês estão comendo cabeça de burro, né? Nós estudamos aqui, né? Comendo esterco de pomba, mas é o seguinte, vai sobrar comida. Aí nisso que ele disse que ia sobrar comida, o oficial que estava do lado dele disse assim, será que Deus pode fazer uma coisa dessa? Foi onde nós paramos. Okay? Então vamos ler o texto? 2 Reis 7. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Ou seja, é a lei da oferta e procura, né? Tem muito, fica barato, não é assim? Vocês já repararam que sumiram as lojas de R$1,99? O que aconteceu? Acabou porque está ruim a situação, né? Quando estava bom, estabilizado, sobrava produto, tudo barato, né? Você disputa o cliente. Agora mudou, ficou ruim. Agora o feijão está 8 pau, né? É o meu trauma, o feijão R$8. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha que bacana, ele está cético, ele está incrédulo, ele não acredita. Se é mesmo que Deus se manifeste, acho muito difícil. Aí Eliseu responde: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Eliseu é mau, né? Ele fala e joga uma praga, né? Praga de profeta não é mole não.
Bom, aí corta a cena, beleza? Você está vendo a novela lá na sua casa, tá lá a dona Carminha, a dona Maria conversando com a empregada, corta a cena, mostra outra cena. Não é assim que acontece? Bom, havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Não. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos ao acampamento dos arameus para nos render. Se nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Pô, é o cúmulo da desgraça, né, meu irmão? Só tem coisa ruim. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente pedir ajuda, a gente morre. Como diz aquele versículo, né? Se correr, o bicho pega, não é assim? Se ficar, o bicho come. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento. E quando chegaram às imediações, não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer e abandonaram tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Incrível, né? Enquanto o povo de Israel estava dentro da cidade, desesperado, não tinha o que comer, do lado de fora, Deus fez um estardalhaço. Não aconteceu nada, fez só barulho. Isso lembra outras situações bíblicas, como um texto que nós já estudamos aqui, que é o caso de Gideão. Na luta de Gideão, não aconteceu nada. Gideão espalhou homens em cima dos montes, acendeu tochas, colocou dentro de vasos e botijas, e num grito que ele deu, ele falou assim: agora! Os caras levantaram a botija, todas as tochas apareceram e eles gritaram, e aí de repente no meio da escuridão, a luz, o grito, o barulho e o susto, pareceu que tinha milhares de pessoas, mas não tinha. Igual quando o nego fala assim: arrastão no shopping, né? Aí corre todo mundo, assim, mas tu não viu nada, né? Alguém grita: arrastão, arrastão, blá, 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 blá. Ou se alguém gritar dentro do ônibus, né? Tem gente assaltando o ônibus, o nego se joga da janela, pula, mas ninguém viu nada, é só o susto. Então o versículo 8, versículos 8 e 9 mostram que Deus pregou uma peça, né? Enganou os inimigos de Israel, eles fugiram e largaram tudo. Eles foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e disseram: entramos no acampamento dos arameus e não vimos ninguém, só cavalos, jumentos e tendas abandonadas. E as sentinelas proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. Mas vamos ler primeiro o versículo 9, que eu pulei aqui. Os leprosos disseram uns aos outros: versículo 8, que eu pulei o 8 e 9. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram nas tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder. Depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram e caíram para esconder. Aí eles disseram assim: pô, isso não é certo. É um dia de boas novas, não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Versículo 10 nós já lemos. Versículo 11 nós já lemos. Versículo 12: o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento, se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda homens para que apanhem 5 dos cavalos que restam. O destino desses homens será o mesmo dos israelitas, que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Prepararam 2 carros de guerra com cavalos. O rei enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: descubra o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram o caminho cheio de roupas e armas que os arameus deixaram para trás enquanto fugiam. Voltaram e relataram ao rei. Então o povo saiu desesperado e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, uma medida de farinha e 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. O rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta. Quando o povo saiu,
atropelou, passou por cima dele, ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei o levou à sua casa. Aconteceu conforme Eliseu dissera: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E o homem de Deus respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi isso que aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Eu fico imaginando ele na porta assim: calma, gente, calma, devagar. Ok, então vamos pensar no texto, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar: a doutrina, né? A palavra de Deus. A despeito do caos, das derrotas ou do vazio no coração, até da falta de fé nossa e da ausência de respostas, Deus nunca foi nem jamais será surpreendido. Ele está governando. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, ok? Interessa se há corrupção no Brasil, se é o PMDB, se é o Temer, fora Lula, fora Dilma. Parece que está uma bagunça, parece, mas Deus continua governando. A gente nunca pode esquecer disso, nunca, nunca. Então, mesmo nessa situação caótica, Deus está governando e usando o Eliseu. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida, às vezes até em momentos de caos, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu conversando com um pai, e ele triste porque a filha dele tossiu a noite toda, ele levou lá no médico e a médica disse assim: ó, está com asma. Aí ele ficou em crise, ficou triste, o que é normal. Então o que a gente tem que lembrar nessas horas? É uma situação difícil, a gente nem sabe o que vai fazer, mas uma coisa a gente sabe: Deus está governando. A gente não sabe o que vai fazer ainda, mas o crente nunca pode perder essa perspectiva. Ah, não tem emprego, Deus está governando. Não sei como é que eu vou pagar a dívida, Deus está governando. Não sei como é que resolve essa doença, Deus está governando. Porque o legal do texto é que a presença de Deus é marcada pela vida de Eliseu, ok? Se Eliseu está ali, significa que Deus está ali. Mas o fato de Deus estar ali não tira a fome, não tira a lepra, não tira o problema social. Então, Deus está presente mesmo nos momentos de crise social. Ou seja, meus irmãos, esse evangelho pregado, essa mensagem pregada, muitas vezes, de que a presença de Deus trará mudanças radicais em todos os níveis, não é tão verdade assim, porque a própria Bíblia nos ensina que Deus estava com o povo de Israel no Egito, e o povo era escravo. Que Deus estava com o povo no deserto, e o povo estava errante. Que Deus estava com Elias, não havia comida, não havia chuva. Jesus estava presente no enterro da viúva de Naim. Jesus estava presente no casamento, quando faltou vinho. Jesus estava presente em várias circunstâncias, onde há situações. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? A situação pode estar desfavorável, mas Deus está presente. Nós temos que confiar em Deus. Isso é um ensino básico. E Eliseu está ali para despertar no povo isso. Não, Eliseu está ali para dizer isso. Ó, lembrem-se, Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente. Vocês lembram numa outra passagem que nós estudamos aqui, que havia uma invasão iminente a Israel, e Acabe, que era o rei, mandou consultar vários profetas, lembram disso? E aí o profeta de Deus disse assim: não tem mais profeta de Deus para vocês consultarem? O profeta mandou uma mensagem: olha, eu quero lembrar vocês que Deus está aqui. Vocês estão aí consultando profetas, mas Deus está aqui. Quando os discípulos acordam Jesus dentro do barco, no meio da tempestade, Jesus depois os repreende, no sentido de que eles não tiveram tranquilidade. Jesus está dizendo o seguinte: pô, eu estava aqui, cara, mas se afundasse, eu afundava junto com vocês, eu estava aqui. É porque na nossa cabeça nós aprendemos e ouvimos o tempo todo que a presença de Deus nos manterá imunes
não é? Isentos de dificuldades, mas não é isso que o texto está nos ensinando. Às vezes Deus se cala, mas Ele também fala. Por isso, diante de qualquer obstáculo, devemos crer que o Deus dos impossíveis pode, a qualquer momento, fazer o impossível acontecer. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então é isso. Se Deus está presente, né, pode ter a virada a qualquer momento. A qualquer momento pode virar a maré. Deus está presente. Ok? Muito bem. Então o que a gente tem que fazer? Nada de ficar parado, né? Esperando, como já ensinei aqui a vocês, aquele texto bíblico, esperando o mar pegar fogo para comer peixe assado, né? Nada de ficar parado, nada de ficar esperando o pior, ou alimentar a vontade de morrer, dando vazão ao desespero. O crente precisa ser corajoso. E a coragem do crente tem a ver com isso, enfrentar as dificuldades. Vocês lembram do texto de Josué, capítulo 1, versículo 9? O que Deus diz para Josué? Então somente seja o quê? Forte e corajoso. Ou seja, o que Deus está dizendo para ele? Vai pegar, cara. Eu estou aqui com você, estamos juntos, mas não vai ser fácil não, nós vamos para a batalha. Seja corajoso, você tem que ter coragem, né? É uma das cenas, uma das partes da obra do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, a trilogia que eu mais gosto, quando eles têm que defender a Fortaleza Branca. Para quem já viu o filme, para quem já leu o livro, né? Tem que defender a Fortaleza Branca, e o Gandalf, que é o mago, vai embora. Ele vai dizer, mas você vai embora? Eu vou embora, você vai ficar. E é o seguinte, ninguém vai correr não, cara. Na hora que a batalha apertar, tenha coragem. É muito legal, porque não propõe em nenhum momento uma solução mágica. Na hora que a batalha pegar, né, nós vamos estender as mãos e tudo vai acabar. Não, ele está dizendo o seguinte, resista até o amanhecer. Não é a Fortaleza Branca, não. É a Fortaleza do Abismo de Helm. Resista até o amanhecer. Fica firme. E às vezes o que o crente precisa é ficar firme até o amanhecer. Como diz o Salmo, né? O Salmo, que é um dos meus versículos favoritos, né? Eu espero pelo Senhor mais do que os guardas esperam pelo amanhecer. Então o que o salmista está ensinando? Quando o dia raiar, meu irmão, acabou a nossa crise, mas enquanto a noite durar, o bicho pega, porque você não sabe de onde vem o inimigo, de onde vem a flecha, se ele está escondido, se vai ter uma reviravolta, se vai ter uma armadilha. A noite é trevas, você não enxerga, então o guarda espera o amanhecer. Então ele diz, sim, eu espero pelo Senhor, como o guarda espera pelo amanhecer. E de fato, meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Que quando amanhece, as misericórdias do Senhor, o que acontece? Elas se renovam. E por que amanhece? Porque Jesus, o nosso mestre, é o nosso sol, o sol da justiça. Ou num outro versículo, a brilhante estrela da manhã. A presença dele na nossa vida representa a convicção de que vai amanhecer, uma hora amanhece. Então a gente tem que estar firme lá, né? E a mudança pode estar logo ali, né? Do outro lado, na outra curva, não é verdade? Às vezes, outro dia eu estava no trânsito, que agora eu estou morando ali em Maria Paula, estou aprendendo os caminhos, né? Eu estava no trânsito, tudo parado, aí fica aquela coisa, dá a volta, pega o atalho, né? É um negócio de engarrafamento, é um inferno, né? Pega um atalho, sai daqui, dá a volta, entra aí. Quando todo mundo conhece mais do que você, parece que você está perdido, entra ali. Mas quando a gente virou a curva, era ali na curva, era metros assim, era ali. Então a gente dobrou aqui, era ali, era só isso. Imagina se a gente tivesse entrado por um atalho, feito a volta, pega outro caminho, perde o compromisso. Às vezes é só ansiedade, cara. É só igual fila. Você chega num lugar, tem uma fila. Você diz, caraca, eu vou ficar aqui 18 horas. Mas não é nada disso, às vezes vai durar 5 minutos. Paciência. É só ansiedade. Às vezes no supermercado,
que é um dos lugares que eu mais detesto, supermercado. Às vezes o cara vai com a família, vai um membro da família para cada fila, né? A mulher, o marido, o filho, todo um em cada lugar da fila, para ver qual a fila que vai andar primeiro. É só ansiedade. É só ansiedade. Era só ter paciência. Às vezes é só ter paciência. E quando tu troca de fila, é a fila que você estava anda. Aí você diz, maldição! Né? A fila anda, né? Paciência. Bom, drama por drama, você há de convir comigo que drama por drama, a lepra é um drama, né, cara? Concorda? Então vamos ler os textos. Levítico 13, 45 e 46, Números 5, de 1 a 4. Vamos ler os dois textos. Isso é bem legal, né? O que o texto vai nos ensinar? O povo está desesperado, o rei está desesperado, os soldados estão desesperados, está todo mundo desesperado. Quem é que está tranquilo? Os leprosos. Incrível, né? Os leprosos estão tranquilos, até porque o leproso não tem mais nada a perder, ele já está caindo, né? Aos pedaços, né? Como diz aquele hino, jogo as minhas mãos para o céu, não é isso? Que é a melô do leproso, número 1, ou aquele outro hino que a gente canta também, já não tenho dedos para contar, que é a melô do leproso, número 2, não é verdade? O que diz aí, Levítico 13, 45 e 46? Quem ficar leproso, apresentando com aspecto desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Números 5 agora, de 1 a 4. Pode ler, Números 5, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo aquele que parece fluxo e todo imundo que pode ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançarei, para fora do arraial os lançarei, para que não contamine o arraial, no meio no qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Ó, tá vendo? Então, drama por drama, olha o drama da lepra, né? Vergonha, né? Tem que andar com a aparência, tem que ver de longe, tem que andar com a roupa rasgada, descabelado, não é isso? Tem que gritar, imundo, imundo, para todo mundo ir se afastando. Havia um ritual já, né? Uma maneira de se conduzir. Ele era colocado para fora da cidade, para fora do arraial. Então ele está ali vivendo um drama. Então isso é muito interessante, porque o texto ele vai nos mostrar o olhar de Deus, entende? E o que isso nos ensina? Algumas coisas importantes. A primeira delas é que às vezes, quando nós estamos enfrentando dificuldade, a impressão que a gente tem é que o drama é só nosso. Só eu que estou na furada. Mas, meu irmão, aqui nessa noite tem vários irmãos enfrentando os seus próprios dramas. Como tinha uma música do Álvaro Tito, que ele cantava há muitos séculos atrás, no século XVIII, né? Ele cantava, ele dizia assim, eu pensava que os sofrimentos meus eram o maior do mundo porque eu sofria demais. Mas depois eu descobri que há no mundo tanta gente chorando mais, sofrendo mais do que você. Então, de fato, é de propósito que o autor faz mostra essas histórias paralelas. Porque a vida do leproso é uma vida muito difícil, muito triste, sem esperança. Você viu o que eles falaram? Se a gente bater na cidade para pedir comida, eles não vão dar, a gente morre de fome. Se a gente estender a mão para pedir ajuda, ninguém toca, a gente morre de fome. Se a gente entrar no arraial, os caras vão matar a gente morre. Se a gente ficar parado aqui, a gente morre. Pô, que inferno! Tudo ruim, cara, tudo ruim. Tudo ruim. Então, isso é algo importante no texto.
Tem muitos problemas. Também vai nos lembrar outras passagens bíblicas, como a passagem daquele homem que vai pedir ajuda a Jesus. Jesus falou assim, claro, vou lá com você. E enquanto Jesus está andando, vem a mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, e o cara ali com pressa, querendo que Jesus vá socorrer, atender o seu pedido, mas Jesus para. Imagina a tensão, o estresse, o nervo à flor da pele. O servo dele tem um problema, mas o problema da mulher é maior, ou é igual, ou é tão problema quanto o outro. E o que é que Jesus diz para ele, depois que a mulher é curada? Não temas, acredite, confie em mim. Então, drama por drama, nas situações de crise, todo mundo está vivendo o seu próprio drama. Você não é pior, nem é melhor. E Deus está cuidando de todos. Olha que legal, Deus está cuidando do exército, Deus está cuidando do rei, Deus está cuidando do profeta, Deus está cuidando dos leprosos, porque os leprosos terão os seus melhores dias ali na curva, Logo ali na frente eles vão viver um dia inesquecível, sensacional, Mas em meio a essa crise, Deus trouxe uma palavra de esperança. Então, qual é a crise? É mãe comendo criança, literalmente, jantando criança, almoçando criança. É gente comendo cabeça de burro, gente comendo esterco de pomba, não tem água, não tem solução, a cidade está cercada, mas em meio à crise, vai o profeta no versículo 1 e diz, ouçam a palavra do Senhor, amanhã a coisa vai mudar. Muito legal, No meio da crise, Deus tem uma palavra de esperança. Jesus deu uma palavra de esperança para a mulher quando ela chorava pela morte de Lázaro. Ele falou assim, mulher, se creres verás a glória de Deus. Jesus dá uma palavra de esperança para o cara preso na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus sempre tem uma palavra de esperança, de renovo, de transformação. Quando você vem à igreja, meu irmão, minha irmã, quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma canção, quando você conversa com alguém que dá um testemunho, Deus tem uma palavra de esperança. Deus vai te dar esperança. Porque você vai ver o que Deus promete, o que Ele diz, o que Ele está fazendo, Você está conversando com o irmão, aí ele fala assim, cara, eu estava vivendo uma dificuldade, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Isso te dá esperança. O problema é, nós ouvimos, como é que a gente reage? Porque Eliseu falou, versículo 1, leiam comigo. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, tanto farinha como cevada serão vendidos por uma peça de prata. O que o oficial respondeu? O que o oficial respondeu? Será que é possível? Ele botou lá embaixo assim, hashtag só que não, o oficial, Acho que não. Será que vai dar? Será que é possível? Mesmo que ele abra as comportas do céu, será que vai dar? Então, como é que ele reagiu? Ele reagiu com fé? Ele reagiu como? Com incredulidade. Mas foi Deus que falou? Foi Deus que falou. E Deus alguma vez deixou de cumprir o que fala? Nunca, mas nós também somos assim. O irmão vem aqui, dá um testemunho e você fala assim, com seus botões, Como diria minha mãe. Conversei com o meu botão assim, eu não acredito, duvido que foi assim. O cara deu testemunho aqui na frente, O Wesley veio, orou por mim, eu fui com o irmão sentado ali falar com o Sérgio assim, eu acho que não foi bem assim não. Nós temos uma tendência a resistir quando Deus fala. Meu irmão, Deus pode mudar a sua vida. Aí o cara fala assim, eu não sei, acho complexo, acho que não é tão fácil assim. A gente resiste. Às vezes, Deus está nos dando palavras de esperança e nós estamos racionalizando, dizendo assim, mais ou menos. Igual o cara falou para Jesus, Mestre, se tu podes, eu serei curado. Jesus falou assim, se tu podes? A resposta de Jesus, se tu podes. Está falando com quem, rapaz? Você pensa que eu sou o quê? Muito legal, você vê que a própria colocação é uma colocação de desesperança. E quantas vezes você leu a Bíblia e o texto te dá esperança, você, legal, mas esse texto não é para mim,
essa experiência não é para mim. A gente resiste, e o oficial resiste. Ainda bem que Deus não fala pra gente assim, todo mundo vai ser curado, menos você. Ainda bem que Deus não faz assim com a gente, né? Como Eliseu fez, né? Você não. Pois não. Então. Isso, verdade. Deus merece confiança, né? Isso, verdade. Verdade. Não, é geral. É por isso que Eliseu está ali. Eliseu está ali porque o problema de incredulidade é coletivo. Vamos ler os textos? Isaías 55, 10 e 11. Lucas 21, 33. Sim, os refugiados, né? Verdade. Isso aperta o nosso coração, né? Verdade. Mas foi bom você ter citado esse texto, porque esse texto vem ao encontro do que a gente está estudando, né? Certamente Deus está ali com eles, no meio dessa dificuldade. Deus estava com Israel no deserto, e uma geração de israelitas inteira morreu no deserto. Vamos ler Isaías 55, 10 e 11. Muito bacana. E Lucas 21, 33? Jesus, então, é mais enfático ainda, né? Então, o que os textos vão nos ensinar? Que toda vez que a palavra de Deus é dita, então, quando você estuda, quando você cita, quando você lê, quando você ouve, a palavra de Deus é Deus falando, cara. E isso deveria nos dar esperança, porque ela nunca volta vazia. O que o texto vai nos ensinar de Isaías? A chuva não cai e volta, ela cai e ela cumpre o propósito dela, ela rega, né? Vocês sabem, quem tem planta em casa, né? Tem jardim, grama, você sabe que quando chove, o verde fica mais verde, né? A folha fica com mais brilho, a árvore parece que renasce. Realmente a chuva dá vida para a planta, para a terra. É a comparação que ele faz. Quando a chuva cai, a terra meio que ressuscita, né? Então, quando a palavra de Deus vem, deveria ter o mesmo efeito no nosso coração. Afinal de contas, o que Jesus está dizendo? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então, o que aconteceu no texto? A situação é tão caótica que Eliseu disse e houve dúvida. Então, às vezes, a situação da nossa vida é tão caótica que a palavra de Deus é pregada e a gente tem dúvida. Será? Será que Deus me escuta? Será que Deus se importa? Será que na minha vida é verdade? Porque, como diz aquele versículo bíblico também, não é? O jardim do vizinho, né, é mais bonito, né? A grama do vizinho é mais verde, né? Ou a ação de Deus na vida do outro parece que é maior do que na minha. Mas, de fato, como muito bem observou Guimarães, e nós já estudamos isso aqui antes, para momentos de grande incredulidade, Deus levanta profetas com grande autoridade. Então isso é legal no texto também. Quanto mais dificuldade nós enfrentarmos, maior autoridade a palavra de Deus terá na nossa vida. Entende? Pode observar que quando você sofre, quando você enfrenta uma tribulação, você se quebranta com mais facilidade. Não é verdade? Você vem à igreja 10.000 vezes, ouve a mesma mensagem, mas tu chega aqui doente, desempregado, com problema, a mensagem começa, você chora, você fica quebrado, porque quanto maior o estado de coisas, maior autoridade a palavra tem. Quando a situação está muito confortável, há uma tendência no coração do homem
a banalizar o que está sendo dito. Aí banaliza. Isso é humano, é o pecado que cria essa resistência. Mas a palavra de Deus é Deus falando. Então Deus disse. Então tinha que prestar atenção no que ele disse, não é? Aí eu pergunto, você acredita que Deus zela pela sua palavra? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Deus zela. A gente acredita até quando alguém profetiza, né? Tu nem sabe de onde o cara veio, né? Não, foi Deus que falou. Pô, se a gente acredita em gente, não vai acreditar em Deus, cara? Não é? Quando você está na furada, você acha que todo mundo é profeta. Bom dia. Isso aí foi Deus. Né? Vamos ler Números 23, 19, Jeremias 1, 12, Hebreus 6, 17 e 18. Quem achou pode ler. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Marca isso na sua Bíblia aí, meu irmão. Marca com um neon. Acaso ele fala e deixa de agir? A gente fala e não faz, né? Mas Deus fala e faz. Jeremias 1, 12. Viu? Deus falando com Jeremias, né? Ó, fica tranquilo porque eu velo pela minha palavra. Hebreus 6, 17 e 18. É isso mesmo, irmão? Não é isso não. Hebreus 6, 17 e 18. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Não, tranquilo. Viu o que o texto diz? Que Deus jurou por ele mesmo, para que baseado nesse juramento, ou seja, quando Deus jura, vai acontecer porque ele não mente. E isso deve nos servir de encorajamento. Então, que Deus zela, vai cumprir. Não importa, vai cumprir. Pode levar um século, uma década, a vida inteira, vai cumprir. Deus zela pela sua palavra, zela. Não é? Não tem jeito, não tem jeito. Vai cumprir. O oficial do rei não acreditou em Deus e por isso perdeu a bênção. Essa é uma frase que a gente sempre ouve na igreja, né? Vai perder a bênção, hein? Cuidado para não perder a bênção. Ele perdeu a bênção? O que vocês acham? O que vocês acham? Cuidado para não perder a bênção, meu irmão. Tá certa essa frase? Perdeu a bênção? A bênção era tua. Você não creu, agora também não tem mais nada. Vai morrer na onça. E aí? O que aconteceu nesse caso? O que houve nesse caso? Fala, Bernadette. Tá sem voz? Perdeu ou não perdeu? A gente perde, Deus dá e toma. O raciocínio é esse. Ué, mudou não, é o mesmo raciocínio. Deus dá e toma. Perder para mim é isso, né? Perder que era teu, e Deus falou assim, perdeu. Você está distraído, Deus vem correndo assim, perdeu, tomou. Perde é quem tinha, concorda? Então, perdeu a bênção? Oi? Se Deus deu, né?
Então, quantas vezes Deus dá o cara crendo ou não crendo, né? Quantas pessoas no Novo Testamento foram curadas sem crer em Jesus? Não creram nada. Jesus ia passando, tem uns textos que são assim, né? Jesus viu a multidão e sentiu compaixão e curou todos. Ele ia passando e curando, blá, blá, curando aquilo, a balde, independentemente dos caras crerem ou não crerem. Jesus fez tanto isso que chegou uma hora que a multidão era insuportável, ele não conseguia nem, tinha que pregar de cima do barco, tinha que afastar o barco da praia, porque vinha gente de todos os lugares para receber a bênção, ainda que não acreditasse. Então o problema não está na fé, o problema está em quê? O problema está em quê? Ninguém reparou, mas o Natan está passando, atrapalhando a aula. O problema está em quê? Hã? Você tem prestado atenção no que Deus está falando? Essa é uma outra pergunta. Você tem prestado atenção no que Deus está falando? Nós temos que pensar nisso, meus irmãos. Assim, há muitas coisas que Deus vai dizendo, há orientações que Ele vai nos dando, diretrizes, conselhos, que a gente não presta atenção. Vamos pegar casos bíblicos, né, que são importantes, né? Deus falando com Caim: Caim, presta atenção. Se você ficar estressadinho, bicudo, com tromba, aborrecido, né, não vai dar certo. O pecado jaz à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Então, pergunta: Deus avisou? Avisou, mas ele não prestou atenção. Ele não prestou atenção, né? Sansão com os seus pais: ó, cara, você não pode se envolver com mulheres de outras nações, não pode comer, não pode botar a mão em cadáver, você não pode, você é nazireu, você tem uma aliança. Mas Sansão deu ouvidos? Não deu ouvidos. Jesus falou com Pedro: Pedro, esta noite pedirão a sua alma. Eu estava ali orando e Satanás falou assim: me entrega Pedro que eu vou quebrar ele. Eu fui intercedir em seu favor. Não, mestre, nunca te abandonarei. Não, rapaz, você vai me negar 3 vezes. Jesus ainda cantou a pedra: você vai me negar 3 vezes. Jamais te negarei. Mas ele não prestou atenção. Assim, vários textos bíblicos nos ensinam sobre isso. E a gente, infelizmente, só percebe depois que passa. Porque passa, né? Porque essa cena é dramática, né? Pedro nega da 3ª vez. Quando ele nega, ele olha para o lado, assim, o olho dele. Ele olha para quem? Jesus está em pé lá, olhando para ele assim, ó. Na hora que ele fala o não, a mente dele acende assim: ih, deu ruim. Aí ele olha, Jesus está olhando para ele, cara, assim. Aí já era, né? Já foi. De fato, né? Não presta atenção. Vamos pegar outro caso, tudo histórias que nós já estudamos aqui. Deus falando com Josué: ó, entra na terra, trave as lutas, não faça acordos, cara, não faça acordos, aliança, pacto. Aí primeiro, não foi o 10º, não foi o 30º, não foi o primeiro povo que ele encontra, os gibeonitas lá, ele vai lá e faz o acordo com os caras, e os caras fizeram um esquema, né? Lembra que nós estudamos isso aqui? Eles botaram roupas velhas, né? Um pão mofado, descabelado, fedendo, para dizer que fizeram uma armadilha. E a Bíblia, ela é muito assertiva, ela vai dizer assim: mas eles não oraram, eles não consultaram a Deus. Pô, Deus estava ali, cara, Deus estava quase que palpável, era só perguntar: e aí, Senhor, qual é desses gibeonitas aí? Se eles tivessem feito uma pergunta, Deus teria respondido: ó, isso é uma armadilha. Mas eles não perguntaram, rapidamente se aliançaram, e depois, quando chegaram na cidade de Gibeon, descobriram que era uma mega civilização e que eles tinham feito um acordo com o inimigo. Agora não pode quebrar o acordo. Isso não só desagradou a Deus, como desestabilizou o povo, porque Josué ficou fragilizado na sua liderança. Já estudamos isso aqui. Então, de fato, o oficial não podia ter ficado calado. Ele podia ter feito assim: né?
Amanhã, essa hora, vai ter comida. Nossa, ele podia ter ficado quieto, né? Não é verdade? Caramba, vamos ver, né? E pronto. O que a Bíblia nos diz? Que até o tolo, quando se cala, é o que, meus irmãos? É sábio. Então, assim, não é falta de fé, porque eles não tinham fé, pô. Eles não eram judeus, eles não eram hebreus. É falta de bom senso, é falta de humildade, é falta de tranquilidade, é falta de um monte de coisa, falta de prestar atenção, pensar um pouco mais. Muita calma nessa hora, não é isso que diz o versículo bíblico? Está escrito lá, né? Muita calma nessa hora. Calma, pô. Mas ele, rapidamente, duvido, ainda que Deus... Pô. Aí Deus olhando assim, pô, para que isso? Que exagero. Não tem necessidade. Então, nós temos prestado atenção no que Deus está dizendo? Se você tem uma opinião contrária, meu irmão, tenha paciência, tenha calma, né? Tenha sabedoria, preste atenção, pô. Deus vela pela sua palavra, tenha paciência. Às vezes a gente se precipita, sai reproduzindo coisas que as pessoas estão falando, e Deus não disse nada. Confia em Deus, muita calma, muita tranquilidade. Eliseu, outra percepção do texto, Eliseu não é um aventureiro, ele não chegou agora, ele já vem realizando coisas extraordinárias. Todo mundo conhece Eliseu. Eliseu não joga conversa fora, ele não falou nada que não tenha se cumprido ainda. Então, desnecessário, né? Então, pois é. Então o que ele devia ter feito? Ficar na dele, né? Então no final ele serviu de exemplo, né? No final ele serve de exemplo. Exemplo de quê? De que tudo que Deus diz se cumpre. E ele virou o símbolo disso. Só deu tempo dele falar aí. Quando ele viu a multidão correndo, aí, morreu. Não deu mais nada. Ele virou o símbolo de que quando Deus fala, Deus é digno de confiança. Então calma, não se precipite, não, o que diz os textos? Não se precipite, não faça votos, não faça promessas, não fale, não é? O que diz Eclesiastes 7, se eu não me engano, versículos 2 e 3, né? A casa onde há luto, há sabedoria, porque você vendo o fim dos homens, tu fica quieto, aí fica todo mundo quieto, e quieto, todo mundo é sábio. Então presta atenção, é isso que o versículo diz, preste atenção nisso, preste atenção. O versículo seguinte diz a mesma coisa, é bom enfrentar dificuldade e sentir sofrimento no coração, porque o sofrimento no coração dá sabedoria. O mesmo versículo seguinte, você entra em crise, você fica humilde, né? Retrocede, pensa duas vezes no que vai dizer, e aí é poupado do constrangimento. Lá na empresa onde eu trabalhei, eu e o Wallace trabalhamos juntos, antes de sermos pastores nós trabalhamos juntos, e a gente tinha um lema, dentro de muitos que a gente tinha, um lema que a gente tinha era, deixa o chefe falar primeiro. Então o cara chamava a gente na sala, fulano está te chamando, você está cheio de trabalho atrasado, você chegou fora do horário, você deu mole, então o que você faz? Não chega pedindo desculpa, né? Pô, chefe, desculpa que eu cheguei atrasado. Você chegou atrasado? É mesmo? Fulano, chama o cara do RH. Pô, ele nem sabia. Então o que você faz? Deixa o chefe falar primeiro. Aí a gente voltava da sala, e ele, Cleber, assim, ela reclamou? Não, nem falou de outro assunto. Aí a gente olhava um para o outro, deixa o chefe falar primeiro. Às vezes o assunto é outro. Para que se precipitar? Calma, uma lição que o trabalho nos ensinou. Paciência, muita calma. Preste atenção em Deus, preste atenção nos textos, preste atenção no que Jesus falou, preste atenção nas promessas, tenha paciência, né? Então, esse é um ensinamento importante. Muitas vezes nós agimos como ele, incrédulos, e a incredulidade nos faz agir de forma tola. A tolice é uma palavra que eu gosto, porque é uma palavra que
retrata uma série de conceitos. Quantos de nós agimos como tolos, né? Às vezes você está lá no gabinete e o marido ofendendo a esposa ofendendo o marido, você vê que é tolice. Aí você pensa assim, pô, a mulher tola, marido tolo, para que isso? Perda de tempo, desnecessário. Tudo bem que você pensa isso, mas não precisava dizer, foi além. Mas é a incredulidade, né? A incredulidade endurece o coração. Aí age com tolice. Vamos ler os textos? Hebreus 10, 38, Hebreus 11, de 1 a 6. Hebreus 10, 38. Quem achou pode ler. Ó, Deus está falando, ó, o meu justo, o que confia em mim, que não é o caso do oficial, né? É o nosso caso. O que confia em mim precisa crer, porque se ele recuar, ele me deixa chateado, eu não tenho prazer. Então Deus não se agrada de quem recua. E muitas vezes nós recuamos, às vezes não com atitude, mas com a cabeça, com as palavras. Agimos de forma tola. E isso deixa Deus aborrecido. Porque quando a gente recua, dá a impressão que Deus não é digno de confiança, ou que não vai dar certo. Mas com Deus sempre dá certo, mesmo que a gente morra, dá certo. Faz parte. Ele está governando. Hebreus 11, de 1 a 6, texto clássico, né, famoso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O oficial não acredita, né? O que ele diz? Mesmo que ele abrisse a comporta do céu, será que isso seria possível? Ele não crê que Deus é galardoador, que, né? Isso é uma conversa que eu tive com o Wesley uma vez, que está aqui hoje. Foi uma palavra que ele disse que marcou o meu coração. Os que creem precisam crer que Deus recompensa. Deus recompensa. Há uma recompensa para quem crê. Recompensas nessa vida e na eternidade. Tudo que Deus faz tem galardão, tem recompensa, tem prêmio. Deus dá prêmio para quem acredita, mas precisa acreditar que Ele dá recompensa. Precisa acreditar que Ele dá recompensa. Então os textos vão nos ensinar que às vezes nós agimos. Então, eu não fui no culto porque eu achei que Deus não ia me ouvir. Eu não orei porque eu achei que não precisa, não tem resultado. Eu não cantei porque eu acho que não faz efeito. Eu não dei oferta porque eu não confio nesse negócio. Eu não faço porque eu acho que não vai funcionar. No final das contas, nós agimos várias vezes como eles. Porque acreditamos que não vale a pena orar porque Deus não ouve, não vale a pena ir ao culto porque não tem resultado, não vale a pena ofertar porque não vai ter efeito, não vale a pena clamar porque não tem... Então, o que a gente está dizendo? Que Deus não vai dar recompensa, não vai premiar, não vai ter resultado, mas a Bíblia está dizendo que tem, cara. Deus escuta quando você ora, Deus abençoa quando você contribui, Deus te acompanha quando você crê, Deus abençoa quando você estende a mão, Deus te visita quando você vai ao culto. De fato, Deus está dizendo que aqueles que creem experimentarão os prêmios, receberão a recompensa, que a Bíblia chama de galardão, nessa vida e na próxima. Isso tem que mudar na nossa cabeça, né? Isso tem que mudar na nossa cabeça. O culto, por exemplo, que é o encontro onde a gente se reúne,
o mover de Deus na nossa direção, o falar de Deus, o agir de Deus, não depende do culto, de quem prega, de quem canta. Ah, hoje Deus não falou porque o louvor foi fraco, ou porque a pregação... Como se Deus dependesse. Não, meu irmão, se você crê, que é o que o texto está dizendo, se você crê, ainda que não tenha comida, ainda que o exército esteja cercando a cidade, ainda que não tenha chuva, se você crê, pode aguardar que no momento certo Deus vai recompensar a sua fé. É o que o texto está nos ensinando. Fala, Beto, você queria falar? Pode ser. Na verdade, pode ser também. Isso, pode ser também. Sai até melhor, né? Isso, exatamente. Mas isso também é palpável. Não é físico, não é material, mas é tangível. É tangível. Pois é. Bom, agora vamos ver o contraste. Ó. Israel perdeu a fé e adoeceu. Não é verdade? E parou. Agora os leprosos eram doentes, mas eles creem e avançam. Interessante o contraste, né? O povo de Israel perde a fé e adoece, como nós lemos, né? Israel perde a fé, adoece e para. E os leprosos, eles são doentes, mas eles creem e avançam. Bom, está explicado, né? Às vezes você tem irmãos aí, crentes, batizados, membros de igreja, né? Frequentadores de igreja, que tem Bíblia, que tem uma vida boa, mas os anos vão passando, parece que o cara está ficando mais incrédulo, mais distante, mais frio nesse sentido. Frio no sentido de distante. E às vezes você tem um cara que, tá meio desviado, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, confuso, esquisito, perdido. Mas quando ele ora, ele se quebranta. Quando ele canta, ele se derrete. Quando ele crê. Incrível isso. Ele está doente, mas ele crê. E o que está saudável, não crê. Aí Jesus disse, eu sou médico, né? Eu vim para os doentes, né? Eu não vim para os saudáveis. Quase que debochando, mas é isso que ele está dizendo. Vocês me querem aqui formatado, mas vocês estão bem, né? Quem precisa de médico é o doente, então eu vou lá ajudar os caras. E de fato, às vezes nós confiamos demais na nossa religiosidade, ou na nossa história, ou na nossa trajetória, ou na nossa igreja, e a gente vai adoecendo. E os leprosos, que não tinham mais nada a perder mesmo, né? Tinha mais nada a perder, né? Eu fico pensando no cego gritando, Jesus, filho de Davi. Eu disse, cala a boca. Ele, quanto mais ele mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Por quê? Porque ele não tem nada a perder, cara. Ele está com a vida arruinada. Ou a mulher do fluxo de sangue, usando o último rastro de energia que ela tem no corpo, já anêmica, doente, desenganada, mulher, se arrasta no meio da multidão para botar a mão em Jesus. Ela não tem mais nada a perder. Ela não tem mais nada a perder. Então, como ela não tem nada a perder, ela crê. Aí eu quero agora, nesse momento, dar dizer para os irmãos, né? Toda vez que você vê um movimento religioso, evangélico ou não, e você vê uma multidão de pessoas seguindo, né? Não critique. Essas pessoas estão cegas, estão perdidas. Critica não, meu irmão, porque o cara está desesperado, e quando ele está desesperado, ele não tem nada a perder, ele vai a qualquer lugar, e Deus é misericordioso. Eu sempre lembro da cena de Jesus no tanque de Betesda, uma multidão de doentes parados no tanque, esperando algo místico acontecer. É uma cena maluca, é uma cena confusa, é uma cena idólatra, é um monte de gente perdida, mas Jesus está ali andando no meio deles. Por quê? Porque Jesus ouve, se inclina, atende aos que creem, e parece que quanto mais em crise, mais o cara crê, e quanto mais tranquilo, menos crê. Isso não é uma verdade, não é um dogma, mas é algo que a gente precisa observar. Precisa observar.
não é? Então o leproso, ele crê. É porque ele falou, né? Se eu ficar eu morro, se eu for eu morro, se eu voltar eu morro, então que se dane, né? Vamos lá, vamos tentar. Então eu já alguns anos atrás, já tive uma postura mais reprovadora nesse sentido, de dizer, para que esses caras vão fazendo essas jornadas, né? Esses romeiros, esses crentes, seguindo pastores, assim, mas assim, agora, assim, mas assim, é demais, né? Agora, pensando com mais tranquilidade, ainda que o pastor esteja agindo errado, ainda que a doutrina esteja confusa, ainda que o movimento seja até idólatra mesmo, o povo está desesperado. O povo vai mesmo onde há esperança. E é incrível como Jesus atende quando há clamor por esperança, né? Aí você vê, né? Parece até cena dos Trapalhões, né? Você já lembra dos Trapalhões? Os Trapalhões revelam a sua idade, né? Eu vi essa semana no jornal, não sei por que mostrou Sidney Magal cantando, não sei por que razão, foi um dia desse na hora do almoço, e aí mostrou um quadro dos Trapalhões lá, o Didi imitando o Sidney Magal, uma coisa tosca. Essa cena bíblica é tosca, olha o texto, é uma cena engraçada até, ela é sem sentido. Vamos lá no 2 Reis 7, Segunda Reis 7:3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Tipo assim, ele deu um estalo neles. Quem foi que deu esse estalo neles, meus irmãos? Foi Deus, cara. Eles estavam ali arrancando chaga, arrancando pedaço da pele. Mas lá, de repente, um deles desperta. Foi Deus que despertou. Imagina o Espírito Santo assim, ei, acorda, dá um pulo lá que você vai ter uma surpresa. Então, bacana, né? Bacana. Quem que escuta? O leproso. Olha só, Deus está falando há um tempão, né? Antes do leproso despertar, Eliseu já tinha falado, amanhã, a essa hora, se nós fôssemos crentes de fato, comprometidos, fiéis, confiando em Deus, nós estaríamos na porta da cidade marcando o horário, né? Pô, tá quase na hora, né? Foi agora que Deus falou, né? Não é verdade? Concorda? Quando Deus disse a Moisés, amanhã, a essa hora, vai passar o anjo da morte. Pô, ele não pensou 2 vezes, ele preparou todo mundo, se arrumou, ficou em pé, comendo, esperando. Tá quase na hora, é agora. Nós vamos sair. Deus disse, ele preparou o povo, todo mundo se arrumou e ficou esperando. E de fato aconteceu. No momento certo, o anjo passou, os egípcios morreram, automaticamente eles foram colocados porta fora do Egito. Eliseu fez a mesma coisa. Amanhã, a essa hora, eles não deviam estar esperando? Eles deviam estar esperando. Quando Jesus nasceu, o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus falou com o velhinho lá. Vocês lembram dessa cena? O velhinho que diz a Bíblia que ia ao templo regularmente porque ele cria que Jesus ia nascer e esperava por esse momento. E já que ele esperava por esse momento, ele viu na hora que aconteceu. Então, meus irmãos, se nós esperamos a volta do Senhor, não devemos ter medo, ela vai acontecer na hora certa, amém, meu irmão? Se nós esperamos as respostas de Deus, pode ter tranquilidade, que na hora certa vai acontecer. Agora, de fato, Eliseu tinha dito, e muitas vezes nós estamos aqui no culto, Deus está falando conosco, e nós não estamos prestando atenção. Na Bíblia, no testemunho de alguém, num versículo que te mandaram pelo WhatsApp lá, Deus está falando e a gente não prestou atenção. Porque se tivesse prestado atenção, ficava todo mundo na porta. Concorda? Os hebreus não prestaram atenção. Os samaritanos não prestaram atenção. Mas quando Eliseu falou com a viúva, ele disse, recolhe vasilha, entra dentro de casa e entorna o negócio lá. Pô, ela fez exatamente o que ele disse. E encheu as vasilhas,
porque Deus cumpriu a sua palavra. Então, como os hebreus não ouviram, Deus falou com os leprosos, né? E eles disseram assim, pô, vamos ficar aqui para morrer? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Se formos ao acampamento, morreremos. Se nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então vamos. Então vamos. E aí eles foram. E quando chegaram no acampamento, descobriram que o acampamento estava vazio. Primeiro eles tiveram um surto. Comeram, beberam. Roubaram tudo, fugiram, voltaram, roubaram, fugiram. Rolou uma loucura, né? É coisa demais, né? Depois eles caíram no... Pô, mas não podemos fazer isso. Essa comida não dá pra gente. Tem comida demais. Vamos avidar a cidade. Aí eles avisam. Não é? Aí você está aqui passando por um problema. Você dá um testemunho no culto de oração. Pô, meu irmão, estou com um problema no meu casamento, assim, assensado. Minha esposa está doente, meu marido está doente. Uma dificuldade no emprego. Aí vem um irmão e encosta em você. Assim, cara, eu já passei por esse problema. Enfrentei uma situação parecida com essa. Mas eu me comportei dessa maneira. Eu orei assim, assim. O pastor me ajudou, a igreja me ajudou. Deus vai te abençoar. Pô, a gente não deveria ouvir o conselho? A gente deveria ouvir, cara. Deus está falando conosco o tempo todo. Os caras foram na cidade, todos sujos de ketchup, de mostarda, com um pedaço de bolo na barba, comida na mão, colar pendurado. Eles disseram assim, caraca, o acampamento está liberado, vamos lá. Os sentinelas avisaram os soldados avisaram o rei disse assim, deve ser uma armadilha. Não é isso que está aqui? Deve ser uma armadilha, eles devem estar esperando de tocar. Meus irmãos, esse texto ele nos confronta, né? Porque Deus está falando, Deus está fazendo ao nosso redor, e o que nos impede de confiar no que Deus está fazendo é só incredulidade. Não, deve ser uma armadilha, cuidado, né? O teu marido vai na igreja, a tua esposa, teu irmão, rapaz, eu fui no culto hoje, ouvi um testemunho. A gente fala assim, ó, cuidado com esses testemunhos, hein? Não é assim? Cuidado com o que você está escutando. A gente sempre joga água no chope. Não, o irmão não bebe chope, não pode, tem que mudar o exemplo. Mas a gente tem uma tendência a detonar. Já foi difícil para a pessoa ir na igreja, foi difícil vencer a resistência. Ela vai lá, vê um testemunho, recebe uma palavra, chega em casa, tu joga água no negócio. Cuidado com esses pastores. Esse pastor é safado, eu conheço ele. Meu irmão, deixa Deus agir, né? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, pô. Confia em Deus. Por que nós temos essa tendência de destruir as coisas? É porque a gente não acredita. Entende? A gente não acredita mais. Por isso que Jesus disse, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Tá difícil, né? Os caras não acreditam, né? Tomé, todo mundo viu, Jesus ressuscitou, todo mundo viu. Mas eu não vi, eu não acredito. Vocês são todos loucos. Aí Jesus esfrega a chaga na cara dele assim, bota a mão aqui, seu safado. Né? Então, para a gente terminar, algumas lições importantes, né, que o texto nos ensina. Lute contra a incredulidade. Deus sempre tem uma palavra de esperança. Mas sempre vai ter alguém para jogar água no chope da esperança. Né? Então, lute contra isso. Toda vez que o irmão chega para mim e fala assim, pastor, fui no médico e o médico disse que eu estou com um problema irreversível, não sei o quê. Eu falei assim, o que o senhor acha? Acho que você tem que procurar outro médico. Enquanto isso a gente vai orando. Porque de repente Deus vai colocar um médico no seu caminho, alguém que tem uma experiência, uma alternativa. Vamos encher o nosso coração de esperança, né? Mas quantos médicos? Quantos forem necessários? Até Deus nos atender. Nós não vamos entregar os pontos ainda. A gente só vai entregar os pontos quando não tiver mais solução. Enquanto tiver solução, então a gente tem que lutar contra... Porque palavra negativa não falta, né? É só tu ir na fila. Fui fazer um depósito no caixa eletrônico. Caixa eletrônico. Não tem ninguém trabalhando ali. São máquinas.
Tem que avisar as pessoas, são máquinas. A gente foi fazer um depósito, chegou no caixa, não tinha envelope. Aí o cara gritou, pô, não tem envelope. Aí o outro respondeu, é culpa do PT. Esse país está uma desgraça. É por isso que tem que prender todo mundo. Aí o outro falou assim, é Lava Jato. Pô, só não tinha envelope. Não era nada. Não estava acontecendo nada. Mas assim, tá todo mundo com o nervo à flor da pele, né? Eu me lembro uma vez também, a minha cunhada quando a minha cunhada estava viva, a Cláudia ainda, ela me contou que foi no oncologista, e aí chegou mais cedo, sentou na recepção, aí a pessoa pergunta, e o que você tem? Ah, eu tô com câncer. Assim, isso aí mata mesmo, não tem jeito não. Isso aí, a minha prima pegou um desse, enraizou, tortou o cérebro, caiu a perna, virou geleia. Ela voltou do hospital quase na cadeira de roda já. Porque a pessoa, em vez de te ajudar, meu irmão, te bota no fundo do poço, já está fragilizado, já está cansado, já está doente. Então, meu irmão, lute contra a incredulidade. Junte-se com aqueles que creem e ajude os que não creem. A gente precisa parar de andar com príncipes e começar a andar com leprosos, né? Está andando muito com príncipe, tem que andar com leproso. Segunda lição, o que a gente tem a perder? Tenta de novo, pô. Vai de novo, faz de novo, começa de novo, se inscreve de novo, presta o concurso de novo, toma o remédio de novo, ora de novo, pede perdão de novo. O que a gente tem a perder? Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então, às vezes nos falta coragem para tentar de novo, arriscar. O que a gente tem a perder? Já está perdido mesmo. Não tem nada a perder, cara. Tenta outra vez. Como diz aquele hino que a gente canta, né? Tente outra vez. Tome a iniciativa. Outra lição importante. Tome a iniciativa. Alguns têm orgulho de dizer que nunca erraram, mas também não erraram porque nunca tentaram, né? Toma iniciativa. Quem tenta, vai tentando uma hora certa. Mova-se. Eles só descobriram que o acampamento estava vazio porque foram, né? Se ficarem sentados lá, eles morriam. Vai lá, pô. Toma iniciativa. Vai, já foi procurar, bate na porta 1000 vezes. Eu me lembro de quando eu dava aula no Senac, há muitos anos atrás, quando estava bombando a área naval, né, segurança do trabalho, muitas turmas de segurança, e os alunos reclamando que tinha uns meninos de 17 anos, dizendo, professor, a gente não consegue estágio remunerado. Eu falei, porra, trabalho é de graça. Quem trabalha de graça é relógio. Pô, chega lá no estaleiro, bate lá na porta e fala assim, eu tenho 16 anos, eu não tenho dinheiro, não tenho experiência, mas eu tenho vontade de aprender. Me ensina. Vai lá, pô. Me ensina aí, como é que faz? Me ensina. Você tem tempo, pô, vai lá. Mas os caras não queriam. Eles queriam ganhar 5.000 por mês. Eu também quero. Ainda mais com 16 anos de idade. Queriam trabalhar na Petrobras, numa petroleira americana, num navio inglês. Isso a gente também quer. Mas assim, toma iniciativa, cara. Bate lá, assim, moço, me ajuda, me ensina. Me ensina. Olha a história dos caras que venceram. E vários deles começaram assim, carregando, levantando, né? O Beto Carreiro, lembra do Beto Carreiro? Ele tem esse nome, Beto Carreiro, porque ele puxava carro, né? Literalmente, porque ele tem esse nome. Puxava a carreta lá, na rua. Quer dizer, os caras têm uma vida de sofrimento, de conquista, de iniciativa. Tem que tomar iniciativa, mas o cara não, queria ali confortavelmente deitar no sofá, dentro de casa, receber uma ligação. Olha, aqui é da Petrobras e nós estamos aqui discutindo por que não te contratamos ainda. Nós passamos a manhã toda nos perguntando por que nunca trouxemos ele para cá. Você é maravilhoso, venha agregar a empresa com o seu conhecimento. Isso é um delírio que o cara tem, né? Pô, delírio, quando na verdade ele tinha que tomar iniciativa. Toma iniciativa, pô, não é? Aqui na nossa igreja tem o mesmo problema. Porque a igreja o irmão não traz visitante.
Traz você, pô. Porque ninguém evangeliza. Vai lá evangelizar. Vai fazer. Porque a igreja não faz, toma iniciativa. Faz. Seja voluntário. Seja voluntário. Vamos fazer. Vamos fazer. Vai ser ótimo, vai funcionar. Vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Não, mas tem que vir, tem que ter um movimento, né? De cima para baixo, a liderança, reunião, a gente fica esperando acontecer. Faz, cara, faz. Vai funcionar. Vai funcionar. Toma iniciativa. Deus vai ajudar. Deus ajuda. E eles vão. Muito bacana esse texto, né? Outra lição importante. Vamos ler o versículo? Isaías 64, versículo 4, né? Deus está trabalhando. Isso é legal, cara. Eles estão conversando ali. E aí, o que a gente vai fazer? Os caras já morreram, já foram embora. O acampamento está vazio já. Deus já agiu. Muito legal, né? Isaías 64, versículo 4. O que diz esse versículo? Um dos mais lindos versículos da Escritura. O que diz? Pode ler. Muito legal, né? Tem um hino antigo do Vencedores por Cristo. Vocês já ouviram? Nunca se viu, nem jamais se ouviu, nem ninguém percebeu o que nunca existiu outrora ou agora, nem nunca haverá um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que texto sensacional. Trabalhando, cara. Deus trabalhando. Deus só falou assim, aí, é entrar e fazer a festa. Está tudo preparado. Muito legal. Jesus fala isso, né? Meu Pai trabalha até agora e eu também. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Ou seja, já trabalhei, já fiz, está tudo pronto. Então confie na obra de Deus. Amém? Para a gente encerrar, nesse ponto aqui, a lição dos leprosos, né? Pô, não podemos ficar com essa bênção só para nós, né? Até porque não dá para comer sozinho, é muita comida. Vamos compartilhar. Quando Deus te abençoar, meu irmão, compartilhe. A gente é rápido para compartilhar a crise, né? E demora para dar o testemunho, né? É rápido para pedir ajuda, para solucionar o problema, mas demora para compartilhar o sorriso. Então, dá o sorriso, pô. Dá o testemunho. Olha, cara, estava duro, mas Deus me abençoou, estou trabalhando. Compartilhe. Uma lição bacana dos leprosos. Então, nada de ficar parado, nada de esperar o pior, nada de ter vontade de morrer, né? Seja corajoso. Ok? Quem sabe a mudança não está logo ali do outro lado, na outra curva. Essa é a nossa esperança, porque o nosso Deus é digno de confiança. Amém, meus irmãos?